Olá, sou Bruno Hoffmann e esta é a primeira edição do ano da Direto da Gazeta. Os fatos e personagens da vida social de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje estamos com a presença muito especial da professora de inglês, influenciadora, Carla Délia. Tudo bem, Carla? Tudo bom, Bruno, e você? Tudo ótimo. E para nos ajudar nessa entrevista com a professora de inglês, esse tema tão importante que causa tanta frustração em tanta gente, estou aqui com o jornalista e meu amigo Matheus Hebert. Tudo bem, Hoffmann? Voltamos, hein, para a temporada 2024. Sempre um prazer estar aqui com você e também com convidados como a Carla, sempre incríveis, né? Incríveis, e a gente está parecendo o Jô Soares. Lembra quando ele fazia aquelas férias de 6 meses, né? Saía em novembro, voltava em março. E aí a gente volta aqui tentando pegar no tranco e... Eu nem sei mais como faz isso aqui. É na câmera 1, né, Fabiano? Câmera 1. Então vamos lá falar desse tema que causa frustração em tanta gente. Muita gente quer aprender inglês para a vida, para viajar, para conversar com os amigos, mas muita gente precisa do inglês para o trabalho e tem dificuldade em aprender o idioma, que é tão diferente do português, apesar de estar na nossa vida desde sempre, né? Por causa do cinema, por causa da música, por causa das séries. E Carla é especialista, você atua nessa área na internet desde 2009, é isso? Desde 2009, exatamente. Tá. Eu queria que você contasse como começou qual que é a sua formação e como começou o seu trabalho na internet. Perfeito. Uhum. Eu sou mestre em letras em inglês. E meu trabalho na internet, ele começou com uma brincadeira. Eu falei, vou gravar um vídeo e ver o que acontece. E a partir disso eu vi que eu conseguia alcançar muitas pessoas e que eu poderia fazer algo que fosse além da brincadeira, né? Que eu pudesse de fato ajudar as pessoas a avançar em suas carreiras, enfim, conquistar aquilo que elas desejam. E a gente sabe que o inglês é uma ferramenta incrível para você poder progredir na tua carreira, no teu meio profissional. Sim. E para aprofundar esse tema, por que você escolheu esse nicho, né? Que é o mundo corporativo, o inglês para o trabalho? Tem tudo a ver com qualidade de vida. Eu sei que um idioma pode ser usado para diversas coisas, para assistir um filme, para ver uma série que é super gostoso. Mas quando a gente está em um mundo em que o mercado é tão competitivo e existe algo que pode ser um diferencial no Brasil, que é saber o inglês, por que não aprender a língua justamente para poder fazer isso, para poder ter uma carreira melhor e a partir dessa carreira que você conquista empregos melhores, você pode ter uma vida com uma qualidade melhor. É por isso, é o potencial do inglês. O grosso falando direto, desenvolvimento profissional, salário melhor, uma vida mais confiante. Isso, o fato de aprender inglês já muda tudo. Ajuda, muito. Matheus. E mais oportunidades também. E Carla, antes de eu entrar aqui na minha pergunta principal, Claro. do nosso primeiro bloco, sempre gostou de inglês desde pequenininha ou não? Você disse que tentou desde ali começar criança. Brincando, mas sempre gostou desde pequena. Desde criança. Minha mãe disse que eu falava uma língua imaginária e que eu falava que era inglês. E eu conversava com minhas bonecas para os meus avós não entenderem. E você não morou fora na infância? Não, eu morei fora, eu já era fluente, foi em 1996. Você já Aí era eu fiz fluente? um intercâmbio, sim. Por quê? Porque existe também esse mito, né? Tem tantos mitos que só se aprende de verdade morando fora, então não é o caso, né? Não, na realidade, assim, você vai precisar estudar. Se você quer aprender um idioma, independente de onde você estiver, você vai precisar estudar. E hoje em dia, a gente pode fazer uma imersão em inglês estando em casa, né? Com acesso à informação que a gente tem com a internet. Você não precisa necessariamente morar fora. Isso não... Eu acho que um outro ponto também, Bruno, quantas pessoas a gente sabe que vêm de outro país para o Brasil e não necessariamente falam português? Não é uma mágica. E a gente acha tão bonito, né, quando o pessoal fala assim, meio aos trancos e barrancos, mas fala algum português, né? E a gente exige tanto do nosso inglês, né? Tira barato de quem fala o inglês mais ou menos, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa começar a enaltecer o brasileiro que está falando inglês, porque se ele está falando inglês, ele é corajoso. Ele está lá falando uma segunda língua. A gente tem que ser tão legal quanto a gente é com um gringo que vem falar a língua portuguesa. Inclusive, você tinha falado aqui nos bastidores, Matheus, que tem uma pesquisa sobre isso, sobre o brasileiro e o idioma. É isso mesmo. Uma escola de inglês, que a gente não vai fazer a publicidade aqui, né, Hoffmann? Divulgou recentemente, e eu queria que você comentasse, Carla, sobre que 1% da população brasileira fala inglês fluentemente e cerca de 6% consegue, pelo menos, se comunicar. Esse número realmente existe? Ele aumentou? Não é? Como é que você vê? Esse número ele existe, mas existe aqui uma escala, né? O que é se comunicar?
Eu acho que muitas vezes as pessoas elas veneram um inglês altamente proficiente, quando que na realidade, para você fazer o teu trabalho, você não precisa de tudo aquilo. A gente tem que ser pragmático, né? Temos muitas coisas para fazer na vida. A gente não pode passar a vida inteira estudando inglês para ter um inglês utópico. A gente precisa do inglês que vai ajudar a gente na nossa vida. Então, assim, esse número dessas pessoas que conseguem se comunicar, você mencionou 6%. Sim. Muito provável, muitas delas já são fluentes para aquilo que elas precisam na vida delas. Entendi. Então, eu acho que esse número pode ser mais otimista. E até também uma mudança, né, Hoffman, estrutural nas empresas, já que a gente já partindo, né, para o ramo empresarial. Porque antes a gente tinha, acho que não sei se existe esse curso ainda, Hoffman, que é secretariado trilingue, bilíngue. Então, acredito que lá para os anos 2000, até antes, a gente tinha pessoas específicas nas empresas, né, que eram responsáveis para esse tipo de comunicação. E de lá para cá, acredito que isso tenha passado para outros departamentos também, né? Todo mundo tenta arriscar um pouquinho. Exatamente. Hoje em dia, eu digo que na década de 90, o inglês ele era restrito a certos cargos e certas profissões. Hoje em dia, ele é a língua da comunicação num mundo globalizado. E como a gente tem acesso à informação em inglês, independente de qual área que a gente atua, todo mundo pode se beneficiar. Sim. E como vocês sabem, ou se lembram, a Gazeta, ela entrevista sempre aqui, o Direto da Gazeta entrevista e também fala as principais notícias do dia, da semana. E no mundo da política, a grande quentinha de hoje, dessa sexta-feira, é Eloy Pietá, que me disse pela manhã que ainda não achou partido em Guarulhos, ele que é uma figura histórica do PT, deixou o PT há pouco tempo por não concordar como o partido escolheu Alencar Santana na cidade. Ele me revelou nessa sexta-feira, Matheus, de manhã, que o partido, o PT, não está pressionando para que os partidos não o aceitem na cidade. Ele que é líder das pesquisas, líder da pesquisa IPEC, que foi revelada hoje, foi divulgada hoje, e ele disse que a cúpula do PT está pressionando os outros partidos para que não o aceitem na cidade para concorrer. Eu também conversei pela manhã com o Alencar Santana, que é o candidato do PT na cidade, que é o pré-candidato do PT na cidade, que me disse que não tem nada a ver isso, que ele não tem poder nenhum para pressionar os partidos, que apenas o PT está procurando aumentar sua influência política ali dentro dos partidos que fazem compõem a base de apoio do presidente Lula. Então, essa questão, para você entender com mais detalhes, está na minha coluna de Olho no Poder, no gazetasp.com.br. E durante a semana vamos falar com mais gente para entender as eleições de Guarulhos, que é uma cidade tão importante, né, Matheus? É isso mesmo, Hoffman. E lembrando também, para quem acompanha a gente, que o Eloy Pietá deu uma entrevista aqui para nós, né? Na De Olho no Poder, o programa de toda quarta-feira, que ele conta um pouquinho dessas mudanças e os bastidores ali da política em Guarulhos. Isso, o Eloy Pietá deu uma entrevista, Lucas Sanches, que é o candidato do PL, também deu entrevista, e hoje eu convidei o Alencar Santana, aproveitei que liguei para ele para saber a sua posição sobre esse tema. Ele aceitou, então em breve vamos marcar uma data, Alencar Santana também aqui, porque a política da capital e da grande São Paulo, de todo o estado, é sempre um tema muito importante para a gente da Gazeta. E desculpe, Carla, um tema, agora vamos falar da internet. Há muitos cursos na internet, né? Sim. Muitos cursos com promessas mirabolantes, às vezes, aprenda inglês em 6 meses, aprenda como uma criança, a criança aprendeu naturalmente. 6 meses ainda é muito tempo, viu, Hoffman? Eu já vi em 1 mês. Em 4 semanas saia falando. Eu queria que você falasse sobre isso. Esses cursos são sérios? Olha, ninguém pode prometer uma fluência num dado tempo. 6 meses, 1 ano, 30 dias. Por quê? Porque tem muitas variáveis envolvidas. Tá? Então, quando a gente pensa que quanto inglês essa pessoa já sabe, quanto tempo ela tem para estudar, como é que é a vida dela, ninguém pode prometer isso. Por isso, eu acho esse tipo de promessa um tanto quanto falacioso. Eu entendo que, do ponto de vista do marketing, é uma coisa que vende, porque as pessoas têm essa pressa. No entanto, uma coisa que acontece muito esse tipo de promessa acaba gerando muita frustração. Imagina que você está lá estudando e você imagina que pessoas aprendem inglês em 6 meses. Você já está 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que você pensa de si próprio que você até agora não conseguiu desenvolver essa fluência? Eu recebo muitos alunos que têm esse perfil, que é a pessoa que já tentou 1, 2, 3 cursos. E a gente tem que entender que cada um vai ter o seu tempo. Eu sei que essa não é a resposta que as pessoas querem, mas é a resposta que precisa ser dada. A gente tem que entender que é uma responsabilidade compartilhada. Não existe método perfeito.
Mas o método pode te ajudar e você também tem que se ajudar, você tem que ir lá cumprir com as suas tarefas e estudar, porque não tem milagre. E a palavra método, muitas vezes, ela sai muito fácil da boca das pessoas, né? Sendo que método tem que ter comprovação científica. E eu sinto muita falta das comprovações científicas. Eu acho que isso deixaria o nosso mercado mais rico, se a gente, de fato, compartilhasse de onde vem essas informações, como eu busco compartilhar na medida do Ou seja, a palavra método é usada de uma maneira informal, assim como se fosse Informal. algo... Porque método vem da ciência, vem do experimento, de comprovação. E quais você considera assim, os principais gatilhos que a pessoa vê que existe num curso que tem que sair correndo? Promessa de fluência muito rápido, isso com certeza. Uma promessa de que você vai falar como um nativo. Falar como nativo. Tá? Porque assim, ser nativo é nascer, certo? Sim. Todos já nascemos em algum lugar e falamos como um nativo desse idioma. E o nosso grande poder é justamente falar como um bilíngue, é conseguir se comunicar em 1, 2, trilingue, 3, 4, poliglota. A gente não precisa se apagar para falar um idioma. A gente pode ser quem a gente é, falando esse idioma. E esses cursos que às vezes prometem que você vai falar como nativo, se ele é vendido por um gringo, você vê que o próprio gringo tem o sotaque dele. Então, por que a gente precisa perder o nosso? E qual nativo, né? Da onde? De Nova York, de Chicago, de Londres? Tem uma pesquisa interessantíssima que David Crystal, na década de 90, falou o seguinte: para cada nativo de inglês, existem 3 não nativos. Em 2018, essa pesquisa foi ampliada pela pesquisadora Kane, e ela disse que para cada nativo existem 4. Então, se a gente pensa em 50 países que falam inglês como língua oficial e ou primeira língua, mas toda essa diversidade dos não nativos, a gente quer falar inglês como quem? Né? Por que não a gente ser quem a gente é com a nossa história e se comunicar em diversos idiomas? Acho que é um pouco também, desculpa, Matheus, mas é um pouco também de complexo de vira-lata, né? De querer ser perfeito no idioma dos outros, ou aquele ficar debochando de quem fala com sotaque. O Vanderlei Luxemburgo, que é o treinador, é um exemplo, virou piada, né? Porque falava, o João Santana, tudo bem, que eu acho que realmente o João Santana foi engraçado. Mas, assim, de pessoas que falam meio mal inglês ou espanhol, as pessoas já acham que dão risada lá como, sei lá, que ator da Globo fala mal inglês, né? Quando, na verdade, ele está tentando falar, está se comunicando, as pessoas estão entendendo. O sotaque não tem problema nenhum, né? O sotaque faz parte de quem a gente é, né? Exatamente. E a gente está sempre ali, né? Disposto a estudar e aprender mais. Isso você sendo nativo ou não. Eu, como brasileira, preciso estudar português também. Sim. Por que não? Carla, a minha pergunta é, a gente voltando para a área empresarial, qual que é essa fluência que o ramo empresarial pede? 100%? É o inglês mais ou menos? Qual que é essa fluência e como eu consigo desenvolver para chegar nessa fluência que o mercado pede? Excelente pergunta, porque a fluência, ela, na cabeça das pessoas, de cada uma vai ser uma coisa. Sim. E a gente pensa o seguinte, o mercado de trabalho é cada vez mais pragmático, cada vez mais globalizado. A gente quer o quê? Resolver pepino, a gente quer conseguir participar de uma reunião, a gente quer entregar um relatório, escrever um e-mail. E hoje em dia você tem muito auxílio de inteligência artificial. Você não precisa mais ter tanto medo de escrever um e-mail e haver ali um erro ou algum problema desses mais superficiais, porque você pode ter auxílio de ferramentas. O inglês fluente para o trabalho é justamente o inglês que dá conta de fazer essas coisas. Ele não é perfeito, ele não é o mais avançado, profundo do mundo, mas ele resolve esse pepino. Só para ilustrar, eu já me deparei com profissionais avançados em inglês que não tinham um bom manejo de reunião em inglês porque não tinham treinado aquilo. Então, é sobre focar naquilo que você precisa fazer. Porque, às vezes, mesmo em português, a gente não sabe alguns jargões de reunião, né? Alguns modelos de como participar de uma reunião empresarial, né? Corporativa. E também, professora, e há alguma forma de começar, pelo menos no começo, a pessoa fala, eu não quero fazer um curso agora, eu quero aprender sozinho, eu já tenho 35 anos. Sim. Existe alguma fórmula que você indique? Não vai existir uma fórmula, mas com certeza existe você criar uma imersão em inglês, uma imersão digital. Então, por exemplo, se eu sou da área de marketing, eu posso começar a seguir pessoas que produzem conteúdo em inglês, que fazem conteúdo sobre marketing, e eu vou me acostumar com os jargões daquela área, com como as pessoas se comunicam. Tem muita coisa gratuita. A única coisa que eu peço que a pessoa faça é cuidado para não se perder.
porque é tanta coisa. Então, escolhe um canal, escolhe uma produtora de conteúdo e consome aquele conteúdo conforme você faz outras coisas na vida. Dá para fazer. Porque, por exemplo, para mim, eu já passei só 6 meses fora depois de adulto, aos 36 anos, até então meu inglês era muito ruim, ele continua ruim, mas melhorou. Mas eu tenho dificuldade com listening. Então, o treinamento não tem segredo, é ouvir, me expor ao inglês. Tem segredos. Tem segredos. Alguns. E eu vou te contar. Eba. Gostamos, hein? Estamos aqui para isso, hein, Brasil? Ó, quando você for treinar o seu listening, você vai fazer o seguinte. Escolhe um vídeo que você goste, tá? Só que você vai pegar 30 segundos dele, 1 minuto. Nada de assistir um vídeo gigante, porque isso é bastante complicado quando você quer estudar em profundidade. Você vai pegar aqueles 30 segundos, assiste sem legenda. Para se acostumar e conter a tua ansiedade, porque dá aquela coisa, meu Deus, não vou entender. Já assiste. Depois, coloca a legenda em inglês e vê o que você consegue compreender. Depois, tira a legenda. Depois, estuda aquele texto. Muitos vídeos e muitas plataformas trazem a transcrição. Estuda aquele texto. Ou seja, um estudo profundo, com 30 segundos de um vídeo ou um áudio, vão te ajudar muito mais no seu listening do que só sentar e assistir. Sim. Isso é muito importante. Pegar um trecho de uma série, um discurso. E se você tiver assim, acho que isso aqui é muito complexo para mim, pega um trecho de uma série que você já assistiu. Você já sabe o que vai acontecer, você vai conseguir focar no inglês. Em quanto tempo fica nesse trecho? Assim, pode ser 2 dias, 3 dias? O quanto for pega suficiente. confiança. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Sim. Um estudo bem feito com um trecho de 30 segundos te dá o quê? Aquisição de vocabulário. Te dá um costume com um sotaque que está sendo falado. E porque a gente vive num mundo globalizado, eu recomendo que você busque fontes com pessoas de outros países falando inglês para diversificar. Uma coisa que eu percebi, Matheus, que quando eu estudei fora, isso faz 8 anos, a gramática me ajudou a pular de nível, a aprender gramática. Só que o que eu ouço na internet esquece gramática, isso é besteira, aprenda como um nativo. Gramática é importante, não é, professora? A gramática nada mais é do que o padrão da língua. Né? Imagina se estivéssemos aqui conversando com qualquer tipo de padrão, com as frases ao contrário, a comunicação ia ficar bem difícil. Então, você não vai conseguir fugir da gramática e não tem por que ela ser uma coisa negativa. A questão é, como tudo na vida, se você faz exercício físico, faz um exercício só abdominal, você faz só abdominal a vida inteira, você não está ali tendo todos os benefícios de uma prática. Se você só fizer exercício de gramática de preencher lacuna, você não está fazendo um estudo suficiente para desenvolver fluência. Estude gramática, mas praticando um listening, praticando um exercício de fala, não só a gramática por si só. Para você fazer Faz isso. parte, precisa, não tem como evitá-lo. Para ter esse combo completo, né, Carla? Eu acho que você vai chamar mais alguém agora, né, Hoffman? Tem mais outros repórteres aqui do nosso timaço da Gazeta prontos para entrar. Para falar agora do meu grande Corinthians, uma máquina que perdeu Matias Rojas, e dessa, não reta final, mas desse meio do Campeonato Paulista, Leonardo Sandro, venha com as notícias do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Fala Bruno, fala Matheus. O Paulistão tá pegando fogo nessa reta final. O Santos não jogou, já está classificado. É o segundo no líder geral, né? Líder do seu grupo. Vai enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima rodada neste fim de semana. E é quem tem a situação mais tranquila. O Palmeiras jogou neste meio de semana, venceu a Portuguesa em um jogo com a arbitragem um pouco polêmica. Teve uma expulsão de jogador da Portuguesa e um pênalti que a Portuguesa pediu, o árbitro não deu. Palmeiras venceu, Flaco Lopes marcou novamente, vive uma ótima fase. Palmeiras de quebra assume a liderança geral do campeonato, garante sua classificação e espera o seu adversário. E quem voltou a vencer foi o São Paulo, que espantou qualquer vestígio de crise do Morumbis em Brasília. O jogo foi em Brasília contra a Inter de Limeira. Venceu com o retorno triunfal de James Rodrigues. O irônico é que 2 semanas atrás ele era quase carta fora do baralho, já tinham anunciado que ele iria rescindir. Acabou voltando e o camisa 55 teve uma atuação de gala com gol e assistência. O São Paulo vence e de quebra ajuda o Corinthians. O São Paulo agora é líder do grupo, empatado na pontuação com o Novo Horizontino, 3 pontos na frente do São Bernardo. Enfrenta o Palmeiras na próxima rodada. E o Corinthians foi ajudado pelo São Paulo porque
A Inter de Limeira não pode mais vencer no campeonato, senão o Corinthians está eliminado. O Corinthians vai enfrentar o Santo André, lanterna do campeonato, e só a vitória interessa. A Inter de Limeira e o Mirassol não podem vencer. Se o Corinthians não vencer o Santo André, ou mesmo que vença com uma vitória de Mirassol ou Inter de Limeira, o Corinthians está eliminado. É o Paulistão pegando fogo, estadual, comecinho de temporada, mas já com muitas emoções. Só para fechar, uma notícia a mais do Corinthians, Matias Rojas deve deixar realmente o timão, alegando pagamentos atrasados, ele não recebeu, não fez gol também pelo Corinthians, 0 gols na sua passagem, e deve rumar para outro clube para seguir sua carreira. Vai fazer falta? Para a torcida corintiana, talvez não muita. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Devolvo para vocês. Obrigado, Leonardo. Matias Rojas, então, deixou a gente não, que você é palmeirense, né? Deixou o Corinthians, graças a Deus, né? Não, graças a Deus, Matias Rojas. Por favor, volta, Matias Rojas. Não jogou nada no Corinthians, mas eu sei que você joga. Eu ouvi dizer que tem a possibilidade de ir para o Boca. Você acha o Matias Rojas um bom jogador, Matheus? Mais ou menos. Mais ou menos. Nem tão espetacular, como também não... Tem aquele chute de fora da área, já perguntei para a professora que essa não é sua seara. Não posso contribuir. Não pode. Faz bem, futebol dá muita dor de cabeça. Igual o inglês muitas vezes. Ó, esse faz gancho, hein? Igual o inglês muitas vezes. E já aproveitando, você me permite, Hoffman, já posso emplacar aqui? Emplaque. Você perguntou para a Carla agora recentemente, antes do Léo entrar, sobre qual que era o primeiro passo, né? A gente falou de gramática, conversação, listen. Quero começar inglês, tenho muita dificuldade, mesmo, por exemplo, tenho 28 anos. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Claro que fazer inscrição em algum lugar ou acompanhar algum vídeo que eu goste, como você mesmo disse, mas você como professora, por onde começa? Olha, eu falo que às vezes a pessoa fica assim, não, mas eu quero fazer de graça. Tudo bem, existe conteúdo disponível na internet e você deve usar e abusar disso, mas é muito legal você ter alguma orientação. E existem orientações para todos os bolsos, né? Então, ao invés de só sair estudando qualquer coisa, você ter um rumo para onde ir é muito importante. Então, você quer começar a estudar? Beleza, vamos pensar num programa. Existem coisas disponíveis na internet. Eu sou super fã de fazer um curso. Se eu estivesse hoje decidida a estudar uma língua nova, eu ia fazer um curso desse idioma. Sim. Porque eu não ia precisar ficar me preocupando em o que eu vou estudar depois? E agora? E amanhã? Eu já ia ter ali um profissional que pensou nisso para mim. E existem, inclusive, cursos gratuitos. Sim. Que fazem isso. Então, quer começar? Busca um curso, nem que ele seja gratuito. E esses aplicativos, Duolingo, outros mais, são ótimos. Como a questão da gramática, que você mencionou, a questão é ficar numa coisa só. Aplicativos, por si só, não vão te salvar. Não vão resolver todos os seus problemas. Mas são ótimas ferramentas. Sim. E o inglês, Matheus? Muita gente não quer aprender porque gosta, quer aprender porque precisa, né? Na verdade, a pessoa quer aprender francês, quer aprender mandarim. Então, mas ela fala, primeiro eu preciso aprender essa obrigação, aí acaba não aprendendo essa e nem aprendendo a próxima, né? Porque você, como aprendeu inglês cedo, deve ter ido estudar outros idiomas depois, né? Sim. Estudei espanhol, estudei um pouco de francês, alemão. Sim. E, Matheus? Eu quero perguntar, eu vi na sua página do Instagram, que até o Fabio, nosso mestre aqui da técnica, sempre vai passando ali na nossa tela, que é o Save Me Teacher. Exatamente. Isso, pronunciei certo? Olha o medo de errar aqui na sua frente, hein? Tá com um sotaque muito forte, viu? Ridículo. Melhora, né? Melhora. Ele é um quadro, ele é um programa que você tem para quem quer aprender ali de uma forma mais rápida. Fala Exatamente. A Save Me Teacher é a minha marca, ela é a minha escola online e eu ofereço conteúdo gratuito em várias redes sociais e também tenho a plataforma Save Me Teacher de cursos de inglês com foco no trabalho. Você que quer aprender, precisa de uma profissional aqui, ó. E você defende que quem ensine na internet seja um professor formado, tenha essa especialidade, ou qualquer pessoa que fale bem inglês pode ensinar na internet? Se fosse assim, eu acho que todos os brasileiros poderiam dar aula de português. A gente precisa de um profissional qualificado. E aí o que acontece é o seguinte, o que é essa qualificação? Pode ser uma graduação, pode ser um professor que, de repente, uma pessoa que é fluente, mas que ele vai atrás de cursos de formação para o professor. Mas precisa, né? Porque a gente está lidando com um ser humano, você tem que aprender didática, um pouco de neurociência, um pouco de pedagogia.
Não dá para eu só sentar aqui e ensinar um idioma sem ter essa noção. É, inclusive, ruim para a pessoa que está aprendendo. Fala, Matheus. Hoje, Carla, quem mais te procura para aprender inglês? É um jovem que quer melhorar o currículo para melhorar a carreira na empresa? É uma pessoa que já está na meia-idade, não sei, que é uma oportunidade fora do país? Qual que é esse público? A gente está, adultos de forma geral, profissionais ali desde a saída da universidade até profissionais que estão querendo cargos de diretoria. Então, a gente tem uma gama grande de audiência, mas uma coisa que vem aparecendo com bastante frequência são os profissionais de tecnologia, que precisam bastante do inglês e que vêm aí uma disponibilidade grande de vagas globais, vagas remotas. Então, são pessoas que são muito interessadas. E você disse, Carla, que não são o seu curso, como ele é focado em negócios, parece que eu já tenho que ter um inglês bom para fazer o inglês intermediário. Eu posso não saber nada e me inscrever. Exatamente. Queria que você explicasse. Esse é um grande mito, né? Porque o que acontece é o seguinte: vamos imaginar que você é um básico, não sabe nada, e eu vou te ensinar The Book is on the Table, ok? Só que o The Book is on the Table, eu posso contextualizar esse book e pensar no que o Bruno vai usar no dia a dia dele na firma. Eu posso falar the email is in the inbox. O e-mail chegou na caixa de entrada. Eu estou treinando a mesma coisa, mas já contextualizando. Já no rumo do trabalho. Exatamente. Mesmo estar ensinando vocabulário, gramática, tudo. Desde a base, mas já no foco com aquilo que ele vai precisar utilizar. Sendo bem pragmático, focando no resultado, para a pessoa não passar anos e anos e anos, isso acontece muito, aprendendo itens da cozinha, nada contra eles, mas tem que ver o quão importantes eles são para você. Então, eles não são personalizados, né? Não são focados na pretensão da pessoa. E muitas vezes as pessoas também vão pulando de método em método, né? E não aprende quase nada em nenhum deles, porque não se aprofunda, né? Não pega um rumo e vai para cima. É exatamente isso, Hoffman. Embarcando aí no que você falou, você acredita que seja isso, Carla? Que é o recorte, focando, por exemplo, as escolas de inglês. Você acha que elas focam muitos recortes e no final das contas não aprofundam em lugar nenhum e a gente fica ainda naquele básico? Ou não? Como que você vê as escolas de inglês aqui no Brasil? Existem vários propósitos, né? E assim, por que eu me especializei em inglês para o trabalho? Se você tem alguma possibilidade na sua vida de utilizar o inglês no trabalho, você sabe que isso pode te ajudar a ir mais longe na tua carreira. Então, eu acredito que esse tipo de curso te leve mais longe do que um curso genérico, que você vai passar anos lá estudando, vai aprender, tá? Mas você pode chegar até um nível X e nunca aprender a fazer o seu currículo. Nunca aprender a criar ali, sei lá, um LinkedIn, ou escrever um e-mail profissional, conversar com o recrutador. Por que isso não chega num curso, sendo que muitos cursos são vendidos como aprenda inglês para ter melhores vagas no mercado, a pessoa entra no curso e nunca aprende nada sobre o mercado. Isso é extremamente frustrante. Ontem eu baixei porque eu ia entrevistar você hoje, que é uma inteligência artificial. É válido, não é? Ferramentas. Amo ferramentas, adoro tecnologia. Você conversa com um avatar. Qualquer oportunidade que você tem de conversar, converse, sendo uma pessoa real ou inteligência artificial, e diversifique a sua prática. Eu utilizo diversas inteligências artificiais. Eu acho que quando a gente combina a nossa inteligência humana com a inteligência artificial, a gente tem grandes chances de ter bons benefícios. Boa. E, Matheus, já sabe o que vai fazer para Páscoa? Olha, minha avó tá lá batendo cabeça já, desde a semana passada, com aqueles caderninhos que marcam as receitas desde 1900 e lá vai bolinha, né? Você tem receita da vovó na sua casa, tem. é isso? Vovó tem, minhas vovós já se foram, infelizmente, mas elas também tinham as tem. suas receitas. E a Natália Fruc, nossa repórter, vai trazer as melhores dicas, uma reportagem que ela está produzindo ou já produziu? Já produziu. Já produziu, sobre sobremesas para você fazer na sua Páscoa. E também tem os pratos principais, o bacalhau e tantos pratos pascalinos. É pascalinos que fala? Não sei, fica aí. Mas para Páscoa, para você fazer na Páscoa. Período de Páscoa. Natália, com você. Está na dúvida de qual sobremesa servir no seu domingo de Páscoa? A Gazeta conversou com um cozinheiro que ensinou 4 receitas deliciosas e fáceis de se fazer. Para saber mais, acesse o site da Gazeta. Então, procure no dicionário e a gente vai descobrir daqui a pouco se é Pascoal ou Pascal.
Ô, Hoffman, e Diga. só aproveitando que a Natália entrou aí, lembrando que essas matérias ali de sobremesas, como também como dessalgar Boa, o bacalhau, como temperar o seu bacalhau para Páscoa, todas essas matérias e outras estão no nosso Gazeta Mais, lá na home, no gazetasp.com.br. Você entra do seu ladinho direito, é a última editoria, tem muitas matérias de receitas e também de tantos outros temas, Conteúdo né? muito legal, né? E agora a Natália vai falar sobre cultura e sobre a entrevista que ela fez com o Kamal. É com você, Natália Brito. Oi, gente! Hoje eu vim chamar vocês para conferirem a entrevista que eu fiz nessa semana com o rapper Kamal, que é um nome super importante para a cena do rap nacional. Na entrevista ele fala um pouco mais sobre o processo de produção do seu último álbum, o documentário, e também fala um pouco sobre a sua trajetória no rap e seus anos de carreira. Vale muito a pena conferir a entrevista e é só ir lá no site gazetasp.com.br. Carla, algumas dicas práticas para o mundo corporativo. Por exemplo, eu não quero falar no currículo, que eu não quero mentir, mas não quero falar que meu inglês é intermediário. Existem formas de eu me vender melhor não mentindo, né? Com certeza. Eu recomendo a todos, meus seguidores sabem disso, que você pode falar o nome que você quiser, intermediário, avançado, básico, mas depois o importante é a transparência da informação. Então você vai colocar que você está apto a participar de reuniões, ou apto a participar de reuniões passivamente, escutando, tomando notas, apto a fazer viagens a negócios. Deixe explícito. Isso ali no currículo mesmo? No currículo. Você tem um espaço. Se o inglês é tão importante, por que não deixar isso transparente? Tá? Deixe explícito o que você consegue fazer, porque o intermediário é um grande tudo e nada ao mesmo tempo. É um grande tudo e nada. Ele é o fluente da pessoa que tem uma autoestima baixa. E ele é, né, para a pessoa que é básico e tem uma autoestima alta, ela já se acha um intermediário. Então é difícil entender o que é. Ter esse filtro, né? Tem que ter esse filtro. Quando eu voltei lá da viagem, eu pensei que eu era fluente em inglês ruim, assim, né? Nativo. Nativo em inglês ruim. Porque é isso, né? Mas isso é o quê? É intermediário, é avançado? Não sei, continuei estudando aqui no Brasil. Mas não dá, né? É um limbo muito grande, né? Um intermediário. Exatamente. Existem testes gratuitos que as pessoas podem fazer online, que são, se chamam placement tests. O que esses testes fazem? Te mostram, numa escala de A1 a C2, onde está o seu inglês. Só para você ter uma ideia, o B1 e B2, eles são considerados intermediários. A partir daí, a fluência já existe. Começa no A? Começa no A1. O básico é o A1. É o A1. Tá. A2, B1, B2. Isso. Aí C1, C2 seriam os proficientes. Tá. Então, se por um acaso você fizer um teste e sair B1, você é um intermediário, ou seja, um usuário independente da língua. Entendi. Se você tem a oportunidade de fazer esse teste, faça para você acrescentar essa informação no seu currículo. As empresas, elas falam isso. A partir de B1, nós aceitamos candidatos. E uma coisa, tem muita empresa também que exige o inglês meio para tirar um pessoal, né? Meios para manter um pessoal mais... para elitizar, né? O ambiente de trabalho, vamos falar claramente, né? Já que 1% só fala inglês, também nem toda empresa precisa, né? Ou empresas também, se não precisar, não precisa ter essa armadilha, né? Para qualificar um público, né? Infelizmente isso acontece ainda, mas existe aqui uma tendência nova que eu espero que se espalhe, que são as empresas que estão, ao invés de não aceitar um candidato, entender que ele é um candidato bom, um profissional excelente e fornecer formação para esse candidato. Ele pode aprender já dentro da empresa. Exatamente, né? exatamente. Sim. E só uma coisa, se você quiser saber se é Pascal ou Pascoal, a gente também entrevistou a Carol Jesper, do Português é Legal, a última entrevista de 2023. Ela não responde isso, mas vai lá no perfil dela, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais todas, que ela vai esclarecer essa dúvida. Falar qual que é a forma correta. Carla, aqui a minha última, voltando nos nossos dados, que a gente falou aqui de 1% e 6%, a gente vê que é um número ainda muito baixo, e isso representa o quê? O brasileiro ainda continua com medo do inglês? Ele ainda vê o inglês como um bicho de sete cabeças, algo assim assustador? Não dá para ver esses dados sem entender o panorama do país, né? A gente está falando de uma questão de educação. Sim. Uma questão de educação de base, de acesso à educação pública, tudo isso influencia no número de pessoas que vão poder aprender inglês. Quer queira, quer não queira, aprender inglês é algo que ainda
é elitizado. Ah, mas existem cursos gratuitos. Sim, você precisa ter acesso à internet, você precisa ter um celular, e a gente sabe que essa não Precisa é ter a realidade. tempo. Exato, precisa ter tempo, Uhum. né? Então, a gente tem que entender a questão da fluência olhando para o panorama social e econômico do nosso país também, que, infelizmente, muitas vezes essas pesquisas, que às vezes são até encomendadas por escolas de inglês internacionais, elas não olham para isso. Sim. Então é fácil falar que é só 1% e falar que o ensino é ruim, mas tem muito por trás disso. Mas seria muito importante. Há países, tudo bem, que os países em geral que são bilíngues, mas que o inglês não é nativo, por exemplo, a Dinamarca, não sei, em geral todo mundo ali fala inglês, ou quase todo mundo, porque é um país muito pequeno, com uma língua difícil, mas o Brasil é um país grande, com uma língua já que é entendida pelos hispânicos e tudo mais. Então não é fundamental a gente saber inglês, mas desde a base seria mais importante ter um conteúdo mais profundo, né, desde a infância. Sim, o ensino bilíngue, trilíngue, porque nesses países que são menores e acabam precisando se comunicar muito com países em volta, né? A gente está falando do Brasil, um país continental enorme. Então, eles acabam tendo que aprender diversos idiomas já desde pequenos. Tá. E o ensino de outros idiomas, só para fechar agora, você acha que também as escolas deveriam ter o espanhol? Eu não sei se hoje o espanhol está no currículo básico. Se não me engano, sim. Se não me engano, sim, porque eu sei que na Argentina o português já entrou, né? Então, você acha importante esse ensino de idioma e por que é importante, na sua visão, alguém aprender inglês além do trabalho? Porque é uma língua de comunicação internacional. Uma língua franca. É a língua franca da academia, então dos estudos das universidades. Se você quer se aprofundar na sua área, você vai se deparar com um artigo em inglês. Sim. É a língua franca das viagens. Se você quer viajar com mais independência, você precisa do inglês. Você vai para qualquer país do mundo, souber falar inglês, alguma coisa, alguém fala, né? Entretenimento, e a gente vê muito conteúdo de vários países sendo produzidos em inglês. Então, você tem ali, né, o primeiro acesso, mais diversidade de conteúdo para poder consumir. Tá. Então, acho que é isso. É isso. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Não, acho que estreamos muito bem, Hoffman. Estreamos muito bem, um tema tão importante que, como eu falei no começo, que causa tanta frustração, então não precisa ser um tema de frustração. Não pode ser 6 meses, 1 ano, mas se pegar um método sério, usar aí com ele e segui-lo, 1 hora sai. Não é 1 hora sai, todo dia sai um pouquinho, Isso né? que eu ia falar. Não é 1 hora. Exatamente. Sim. Não espere terminar o curso para começar a se realizar com a língua inglesa. Enquanto você aprende, você já pode ir fazendo as coisas que você deseja. Tem um professor de árabe no Instagram que ele fala lá, você já começou a falar árabe. Ele ensina uma frase e pronto, já começou. Né? Você não precisa esperar daqui a 9 meses para falar árabe. Não. E é isso. Muito obrigado, professora. Muito obrigado para sua assessora. Muito obrigado, Fabiano. Desculpa, esqueci seu nome. Rafaela. Muito obrigado, Fabiano Vilas Boas, que está aqui sempre com a gente também. Obrigado a toda a redação. E se você quiser falar alguma coisa para a câmera 5 ali. Eu gostaria de agradecer essa conversa maravilhosa que eu tive com vocês. É sempre muito bom ter essa oportunidade de falar da potência que é o inglês na carreira das pessoas. E não espere muito para começar se você ainda não estuda inglês. Desde o teu primeiro dia de aula você já vai se beneficiar. E procure Save Me Teacher. Fabiano está na tela aí. Está ali na tela, Save Me Teacher. Carla Delia, e com certeza ali é um perfil confiável de uma professora de inglês com mais de 15 anos de experiência, né? 15 anos só na internet. Exato. Que ali é para você ganhar confiança e aprender muito a cada dia. E muito obrigado, Matheus Herbert. Começamos bem para esse grande 2024, que é ano eleitoral, hein? É isso mesmo. E você disse ali aprender bem com profissionais de qualidade como a Carla, né? Não com qualquer pessoa. Prazer, Hoffman. Vamos juntos. Prazer, e agradeço você também que está aqui com a gente. Muito obrigado e tchau!